Aqui está dizendo bom dia a todas e a todos. É um prazer receber vocês aqui no nosso curso de processo penal. Meu nome é Marta Aureli Dantas e o objetivo do encontro desta manhã é falar das questões iniciais do processo, né? Algumas reflexões que eu entendo ser relevantes para você e para mim, que estamos estudando o processo penal e queremos nos aprofundar nesta área. Quando você estava na faculdade, se é que você fez o curso de Direito, porque eu espero também que haja pessoas aqui entre nós que não sejam da área jurídica ou não estejam num curso de Direito e simplesmente porque têm interesse pela vida em sociedade, e o direito é tão importante para a vida em sociedade, que se acheguem aqui e que encontrem no nosso canal no YouTube, no nosso grupo do Telegram, um ambiente de crescimento, uma comunidade de aprendizado. Eu conto muito com os administradores do grupo para que nós tenhamos a participação de muitos e que nós ofereçamos para o maior número de pessoas de modo generoso, de modo gratuito, sem qualquer vantagem, a não ser o amor compartilhado, a alegria da gente estar junto, da gente estar convivendo. Eu espero que os administradores se envolvam também, que nós formemos uma grande comunidade de generosidade e amor, onde a gente possa crescer num mundo tão difícil, tão competitivo, onde o olhar para o outro não é um olhar de solidariedade, mas de exclusão. Não é esse o espírito que forma o Grupo de Estudos Avançados em Ciências Criminais, o nosso GEAC, não é esse o espírito que forma este curso de processo penal. O nosso espírito é o de solidariedade, de inclusão, de amor, de compreensão e de aceitação do outro. Mas se você fez o curso de Direito e estudou Direito Penal, você percebeu o seguinte: a primeira disciplina de Direito Penal é uma disciplina denominada Teoria do Crime. E a segunda disciplina é uma disciplina chamada Teoria da Pena. A disciplina Teoria do Crime define o que vem a ser um crime. E o conceito analítico de crime nos diz que um crime seria um fato típico, ou seja, alguém praticou uma conduta que a lei penal define como vedada, como proibida. Então, esse indivíduo que praticou uma conduta que a lei penal define como proibida, teria praticado um fato típico, desde que outros detalhes, muitos que eu não posso mencionar aqui, não excluam a tipicidade da conduta, como a questão do princípio da insignificância ou bagatela, ou a questão do ato involuntário, mas eu não vou ter tempo de discutir aqui. Se esse fato típico não estiver amparado pelas excludentes de ilícito, então estaríamos diante da ideia de um crime. Se não houver, por exemplo, o manto da legítima defesa, o manto do estrito cumprimento do dever legal, o manto do estado de necessidade, o manto do exercício regular do direito. Sim, porque o fato típico, quando coberto pelas excludentes de ilicitude, deixa de ser crime. É isso que eu preciso que você compreenda, que o que nós definimos como crime é a conduta vedada, a conduta proibida, a conduta que a lei penal ameaçou de aplicar pena e que é praticada fora das circunstâncias que excluem a ilicitude, elas relacionadas no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. Muito bem, mas não apenas o fato típico, excluídas as situações que põem fora a ilicitude e encobrem a conduta de ilicitude, de legitimidade, de juridicidade, não de antijuridicidade, e também esse ato deve ser praticado por um agente culpável, ou seja, alguém punível, alguém imputável. Esse alguém que é punível por ser maior de 18 anos, critério biológico, e por ser capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta, se vier a praticá-la, critério biopsicológico. Quando um indivíduo, nestas condições, pratica um crime,
O que é que se espera para este indivíduo, para o bem da própria sociedade? Se espera que ele receba sobre si a pena que foi culminada, a pena que foi ameaçada, a pena que foi anunciada do tipo. Por exemplo, se estivermos diante da situação de um indivíduo que praticou um furto, ora, diante de uma situação como esta, nós deveríamos supor que esse indivíduo fosse punido com uma reclusão de 1 a 4 anos, como estabelece o artigo 155 do Código Penal brasileiro. Ora, o juiz deveria estabelecer sobre este indivíduo e contra este indivíduo a pena determinada pela lei. Mas entre o crime e a pena existe um abismo. Foi isso que eu gostaria que você compreendesse o que eu referi na aula anterior. Um abismo. Esse abismo que, para homenagear meu professor João Maurício Adeodato, eu vou chamar de abismo gnosiológico. A palavra gnose, que é uma palavra grega para conhecimento, o abismo gnosiológico que há entre o crime e a pena é a dificuldade que a sociedade tem de saber se efetivamente aquele agente praticou o crime e qual deve ser a pena a ser aplicada a ele. Porque, e olha que palavra linda a gente vai amealhar em nossos corações. Quem conhecer a história do mealheiro de palavras é porque já foi meu aluno. Quem está começando comigo agora ainda não me ouviu falar do mealheiro de palavras. Eu me lembro, agora mesmo, Giovana, minha filha caçula, está juntando dinheiro num mealheiro. Escolheu um lugar para guardar dinheiro. Mealheiro vem do verbo amealhar. Amealhar significa juntar. E todos nós deveríamos amealhar palavras, juntar palavras, para que essas palavras fizessem parte da nossa vida, porque eu e você somos profissionais das palavras. Então, eu fico imaginando como seria maravilhoso se você escolhesse um caderninho, comprasse um caderninho novo, perdesse amor ali aos R$10 que custa um caderno e escrevesse na capa ali, meu mealheiro de palavras, e fosse juntando palavras para que você se enriquecesse, porque você será, sendo advogado ou seguindo qualquer outra carreira jurídica, um profissional da palavra. E quem é profissional da palavra deve tê-las e sabê-las e saber usá-las. Deve tê-las e saber usá-las. Muitas palavras. Então, gnose é conhecimento, mas gnose também é amor. Gnose também é amor. Porque a palavra conhecer, tanto na língua grega quanto na língua portuguesa, também significa amar. Karina, ontem numa aula de processo penal, eu expliquei isso aos meus alunos, que quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não estava dizendo que nós deveríamos conhecer no sentido grego da palavra, mas no sentido do grego ontológico de Sócrates, Platão e Aristóteles, mas conhecer num sentido mais remoto dessa palavra, no sentido de amar. Amareis a verdade, e o amor pela verdade vos libertará. Mas essa verdade não é uma informação que eu apreendo, não é um conceito que eu li em algum lugar e decorei. A verdade que precisa ser conhecida no sentido de ser amada é a verdade que, nas próprias palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade a ser conhecida no sentido de ser amada é a própria relação com ele. E eu acho isso tudo tão bonito. Disse isso ontem na minha aula de processo penal e as pessoas perguntam, mas o que é que isso tem a ver com processo penal pela mãe do guarda? E eu digo a você, se a vida não tiver tudo a ver, nessa vida tudo tem a ver, tem tanto a ver. E discutia eu com um grupo de advogados mais cedo, ontem pela manhã, que ai de mim se no tribunal do júri eu utilizasse somente doutrina, legislação e
jurisprudência. Ai de mim, se eu fosse para o tribunal do júri, munido apenas destas informações, porque são bem outros os argumentos, são bem outras as falas que comovem, que convencem, que persuadem ao nosso destinatário. O que eu quero é que você aprenda muito mais do que processo penal comigo. O que eu quero é convidar você a aprender a falar com paixão sobre os temas que te encantam, que te alegram, os temas que você decidiu viver. Então, entre o crime e a pena, existe o que eu estou chamando de abismo gnosiológico, algo que eu não consigo conhecer. Eu preciso superar a minha ignorância. E a ignorância que acomete ao juiz, e sobre o que eu escrevi a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, a ignorância é a seguinte: esse é o drama do juiz, o chamado drama da decisão jurídica. O juiz não sabe quem é o réu. Ele não sabe quem é o réu. Porque o réu foi apresentado a ele faz meia hora. E ele fez 3 ou 4 perguntas ao réu. Vai fazer 10 perguntas ao réu. Ele não sabe quem é o réu. E não sabe de um nível de conhecimento que o habilitaria a julgá-lo. Esse é o primeiro drama. Ele não sabe quem é o réu. Em segundo lugar, ele não sabe o que aconteceu. O fato que está sendo imputado ao réu, ele não sabe, ele não conhece. Porque ele não estava lá, porque ele não viu, ele não presenciou, e a ele foram trazidas versões do fato. E essas versões do fato foram trazidas a ele pelas partes, pelo Ministério Público, pelo querelante, dependendo da ação penal. A versão foi trazida pela defesa, pela Defensoria Pública, pelo advogado. Então, são versões do fato que chegam ao juiz. Ele precisa superar o abismo gnosiológico, a ignorância. Ele não sabe o que aconteceu. Mas, em terceiro lugar, ele não sabe algo extremamente relevante para o direito penal. Ele não sabe com que intenção o agente produziu a conduta que a ele é imputada como crime. Ele não sabe quem é o agente, ele não conhece o agente, ele não conhece os fatos, ele não conhece a intenção do agente, mas, em quarto e último lugar, o que estabelece o seu drama é que ele não pode deixar de julgar. Ele é diferente de mim e de você, que podemos nos abster de qualquer julgamento acerca da vida alheia. Sim, podemos e devemos nos abster de qualquer julgamento acerca da vida alheia, seguindo o ensinamento do mestre de Nazaré, que disse: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida que julgares, te medirão a vós, julgarão a vós. À medida que elegeres como critério de avaliação da vida alheia, se aplicada a ti mesmo, te reprovará. Então é melhor tu não julgar ninguém. Esse é o conselho do Galileu. Esse é o conselho do Galileu. E assim seguimos, meus amigos. Ele não pode deixar de julgar. Então, o processo penal Tainá, a ponte que liga o crime à pena. Esse é o processo penal. O processo penal é esse esforço de superação do abismo gnosiológico, do abismo da ignorância, e o juiz vai tentar perseguir esse movimento. É nesse momento, quando nós temos diante de nós o afã, o desejo de superação desse abismo, que se coloca a questão do sistema processual. O sistema processual tem a ver com de que modo nós vamos investigar, ou de que modo nós vamos julgar, de que modo nós vamos percorrer, que caminho nós vamos percorrer para nos habilitar a imputar a alguém a conduta que a ele foi juntada, ligada, anunciada. Muito bem. Quando a gente tem as primeiras noções do direito ocidental, porque, em primeiro lugar, é preciso dizer que é uma furada falar que o direito está associado à cultura clássica greco-romana, né? Em todo lugar do mundo, em toda a sociedade, no Oriente e no Ocidente, sempre houve direito. E o direito tem a ver com a necessidade de solução de conflitos, porque o direito nada mais é, e aqui eu homenageio que não apenas foi importante para a minha vida, mas também para a do já anunciado João Maurício Deodato,
o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. E Tércio diz que o direito é uma tecnologia para a resolução de conflitos. Eu acho massa essa definição do professor Tércio. O direito é uma tecnologia para... Porque a tecnologia é tudo aquilo que, transcendendo ao indivíduo, é utilizado como instrumento para a resolução de conflitos. Então, o direito é uma tecnologia para a resolução de conflitos. E o juiz vai se valer disso. Mas onde houve sociedade, houve direito. É aquela frase latina que todo estudante de direito já ouviu do seu professor de sociologia ou de introdução ao estudo do direito. A frase diz ubi societa ibi ius. Onde houve sociedade, onde houver sociedade, haverá direito, ali há direito. Ubi societas ibi ius. Vou até escrever aqui no chat para que todos vocês guardem, não é? Ubi societas ibi ius. Onde houver sociedade, haverá direito. Muito bem. Então, temos essa situação. Então, vamos definir. Mas, partindo desse ponto, a cultura clássica, a cultura greco-romana, nós já vamos vislumbrar que a primeira iniciativa é uma iniciativa de um sistema acusatório. Na verdade, Tatá, os romanos, eles inventaram um modelo, porque se a gente pode elogiar e louvar a cultura grega, é elogiá-la pela filosofia que ela produziu, até hoje insuperável. É insuperável o pensamento de Górgias, o sofista, é insuperável o pensamento do seu inimigo, Sócrates, o ontólogo, que se encarnou no pensamento de Platão e depois se desenvolve em transformação no pensamento de Aristóteles. Ora, a filosofia grega é um marco para a civilização ocidental, mas o direito ele é essencialmente romano. Ainda que eu possa dizer que o conceito de democracia é um conceito grego, a experiência democrática propriamente e os avanços no entorno dessa experiência vão se dar na República Romana, através do Senado, através das discussões, mas, sobretudo, através da figura dos pretores, dos primeiros juízes, que são funcionários públicos incumbidos da tarefa de deslindar conflitos, de resolver conflitos. Ali, em Roma, se pensou um sistema acusatório. E o sistema acusatório era tal que um cidadão imputava a outro uma conduta ofensiva. E isso era levado à pessoa do pretor. O pretor, então, informado disso, recolhia provas que eram trazidas tanto pelo autor, que era o cidadão que faz a denúncia, quanto pelo réu, que teria a oportunidade de contradizer aquilo que foi atribuído a ele. Então, a gente tem um sistema acusatório aqui, o juiz não tem iniciativa probatória, e aqui outra expressão grega, latina, que eu vou escrever aqui para vocês guardarem, ne procedati iudex ex officio. Então, ne procedati iudex ex officio, então os romanos diziam, o juiz não age de ofício, o juiz não age sem provocação das partes, ne procedati iudex ex officio. Então, a gente tem um modelo acusatório, porque o juiz não vai agir de ofício, ele só vai agir quando provocado pela parte. E assim nós tivemos um desenvolvimento do direito bastante significativo, que eu diria que aconteceu entre o século II até o século V depois de Cristo. O que acontece é que, entre o século V e o século XII, uma série de transformações e de deturpações do modelo acusatório começaram a se dar. E essas deturpações têm a ver com o seguinte, Tatá, é que quanto mais poderoso era o agente, né? Quanto mais poderoso era o agente, mais influente ele era. O autor. Imagina
de contratar um excelente advogado para representar no tribunal, que move uma ação contra um pobre. Como o juiz não se envolve, porque o sistema acusatório não permite, então ele vai ter mesmo que lidar com as provas que foram trazidas pelo poderoso contra o fraco. E isso fez com que nós discerníssemos historicamente que o sistema acusatório era fonte de alguma injustiça. E, diferentemente do que talvez você venha a pensar, o sistema inquisitório ele não nasce pelo afã despótico de reis absolutos, muito embora estes tenham se valido do modelo inquisitório. O modelo inquisitório ele vai surgir pela influência do direito canônico, que teve um grande desarrollo por causa da Inquisição, do Santo Ofício, não é? Então, eles tiveram que desenvolver um código canônico de procedimentos, e isso é que vai influenciar. E a ideia de que o juiz substitui o autor e reúne em si a função de acusador, porque agora ficaria assim: você que foi prejudicado entregou a informação ao juiz, mas o juiz é que vai correr atrás das provas. Veja, e ao fazer isso, há um equilíbrio entre as partes, porque eu tenho um funcionário público, eu tenho alguém que não tem interesse de punição, como teria o autor, fazendo ou desenvolvendo o processo. Então, o sistema inquisitório ele não nasce por afã, por um desejo punitivista. Pelo contrário, ele nasce para impedir a injustiça de que os poderosos manipulem o direito em seu próprio favor e em prejuízo dos menos favorecidos. E aí você tem um juiz com iniciativa probatória, você tem um juiz com poder para decidir coisas, um juiz que age ex officio, quebrando o conceito. E aí todas as iniquidades que aconteceram na Idade Média são de domínio público, porque isso o sistema inquisitorial foi se espalhando. E aí, no século XVIII, mais especificamente no final do século XVIII, com as duas grandes revoluções que se deram ali, que é a Revolução Americana, que levou à independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, e a Revolução Francesa, que depois a corte francesa, a corte francesa do poder, essas duas revoluções levaram à restauração do sistema acusatório. E na restauração do sistema acusatório há um avanço importante, porque agora, no direito penal, no direito civil, ainda continua a possibilidade da iniquidade do poderoso contra o fraco. Mas no direito penal, no processo penal, teve uma invenção maravilhosa, que é a seguinte: o autor ele é processualmente substituído pelo Ministério Público. Então, a figura da e pode usar o chat aí para fazer perguntas, viu, pessoal? Ou podem abrir o microfone para tirar dúvidas. Queremos que aqui a gente tenha um papo legal. Porque eu estou dizendo isso, o réu ele é representado pelo advogado. Significa dizer que o réu pode excluir o advogado a qualquer momento do processo. Porque é uma escolha do réu, é uma discricionariedade do réu, é um ato livre do réu ter aquele indivíduo como seu advogado, que o representa. Mas o Ministério Público não representa a sociedade. O Ministério Público não representa o ofendido pelo crime de ação penal pública. O Ministério Público substitui a sociedade, substitui o ofendido. Então, a relação processual não é de representação, é de substituição. Logo, a sociedade não pode destituir o Ministério Público. Logo, o ofendido, aquele que foi, por exemplo, furtado ou roubado, a pessoa que foi estuprada, ela não pode substituir o Ministério Público, porque ela não pode trocar o promotor de justiça, porque ela não está representada pelo Ministério Público. Ela foi substituída na relação processual pelo Ministério Público. Eu acho isso um mal barato. Que a gente compreenda isso, que isso muda tudo, na cabeça da gente. Agora eu entendi, cara. E por que isso? E por que há esse fenômeno da substituição? Para que o poder econômico do autor não influencie no processo penal. Porque, seja rico, seja pobre, vai ser representado por um funcionário público, vai ser substituído
uma coisa que julgo ser extremamente importante. Disse comumente que o Ministério Público atua no processo à procura da justiça, que o juiz, afinal de contas, ele é chamado de promotor de justiça, e que o juiz atua no processo à procura da justiça. Mas o advogado não. O advogado atua no processo para isentar de pena o seu cliente. Isso não é verdade. O advogado, assim como o promotor e o juiz, atuam no processo para a realização da justiça. Não haveria justiça se não houvesse uma defesa poderosa, eficiente, eficaz, capaz de impedir que o tacão, a mão poderosa do Estado, viesse a destruir os interesses e as liberdades individuais. A função do advogado é colocar-se junto ao seu cliente, próximo ao seu cliente, para defender, e aí, as duas palavras que eu estudei ontem com os meus alunos de processo penal, que designam a figura do advogado. A palavra grega parakletos e a palavra latina advocatum. Essas duas palavras. E elas significam a mesma coisa. Alguém que une a sua voz a outra pessoa. Alguém que é chamado para estar perto. Alguém cuja vocácio, cujo chamado, kaleo, em grego, o verbo chamar, é para estar do lado de alguém e defender esse alguém. A palavra parakletos, que é traduzida por advogado na epístola de João, é também traduzida por consolador. E eu acho isso fantástico, que a nossa... Já pensou? Essa carteira que eu carrego comigo não é a carteira de advogado. Essa carteira aqui é de um consolador profissional. Parakletos. É a carteira de alguém cujo chamado é para abraçar e dar força àquele que se sente oprimido, aquele que talvez tenha cometido um erro, talvez tenha cometido um crime, mas que vê a ameaça sobre si do tacão do Estado, para que no limite da lei, para que no limite estrito da lei, o Estado possa agir sobre ele, e não para além disso, para que este veja respeitados todos os seus direitos e garantias constitucionais. Para isso agimos. Para isso agimos. Ah, Márcia está perguntando como é que escreve. Eu vou colocar aqui no chat como é que escreve as duas palavras. Parakletos, em grego, e advocatum, em latim. É isso, é isso. Muito bem. Então, o sistema inquisitório surgiu nesse contexto. Aí vem o sistema acusatório moderno. Esse período que tem aí com a Revolução Francesa, né? Desde um pouco antes da Revolução Francesa, mas, sobretudo, com a Revolução Francesa, o século XVIII, o século XIX, vai ser chamado e compreendido como modernidade. Na modernidade, o sistema acusatório volta. Nós temos imensos problemas em relação ao nosso modelo de sistema acusatório aqui no Brasil. Na verdade, nós temos o desejo de um sistema acusatório, mas o que nós temos é um sistema misto de forte ênfase inquisitorial. Nós temos um sistema misto que tem uma queda extraordinária para a dimensão inquisitorial. Porque, como eu disse a vocês, no sistema acusatório, o juiz é regido pelo princípio do ne procedat iudex ex officio. Mas vejam, e eu vou compartilhar a tela com vocês, eu queria convidá-los a atentarem para isso. Vejam o que é que pretende o nosso código, o que é que pretende o nosso código de processo penal e o que é que, de fato, ele realiza, né? Então, vocês estão vendo aí o nosso código de processo penal. Ok, você está vendo aí o código de processo penal. E o Código de Processo Penal, com a novidade do juiz das garantias, sobre o qual eu vou falar muito na aula de hoje, diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória,
o processo penal terá estrutura acusatória, ou seja, ele pretende mesmo que haja uma separação absoluta entre a figura do autor, seja o Ministério Público nos crimes de ação penal pública, seja o querelante nos crimes de ação penal privada, esteja completamente separada da figura do juiz. Isso é o que significa a expressão estrutura acusatória. Mas o Código quis explicitar o que pretende com estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz de investigação, na fase de investigação, e a substituição da atuação probatória do órgão acusador. Ora, o que o texto diz duas vezes, o artigo 3A do Código de Processo Penal, ele diz, pela primeira vez, ao dizer que a estrutura do processo será acusatória, e ele diz, pela segunda vez, repetindo a mesma ideia, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da ação probatória do órgão de acusação. Como todos vocês sabem, o juiz das garantias, portanto, todo o artigo 3º do Código de Processo Penal, teve a eficácia suspensa por decisão monocrática do juiz, do ministro Luiz Fux. Então, nós estamos vivendo esse momento em que já temos a lei existe, a lei é válida, a lei é vigente, a lei não é eficaz. Pensando naqueles 4 planos do jurista sergipano Pontes de Miranda, o plano da existência, o plano da validade, o plano da vigência e o plano da eficácia. Nós temos uma lei que existe, uma lei que é válida, uma lei que é vigente, mas a eficácia foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na figura da decisão liminar, portanto, monocrática, do ministro Luiz Fux. Agora, essa intenção, ela vem na contramão do quê? Ela vem na contramão de elementos de caráter inquisitório que estão no Código de Processo Penal. Vou demonstrar pelo menos 3 ocasiões em que isso se estampa no Código de Processo Penal. Então, vamos voltar ao Código para que vislumbremos tais danosas realidades. Refiro-me, em primeiro lugar, ao artigo 156, cujo teor é o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Seria lindo se terminasse aqui. A prova da alegação incumbirá a quem fizer. Isso é próprio do sistema acusatório. Mas o texto continua para o nosso descontento e para a anunciação de que estamos diante de um sistema inquisitório, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, logo também depois de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. O texto só não diz se é considerada por quem. É considerada pelo juiz. É o juiz que determina o que é para ele urgente e relevante. Logo, o juiz pode determinar a produção de provas em qualquer fase, até mesmo durante o inquérito policial, ele pode determinar a produção de provas. E aí houve uma longa discussão ontem à noite sobre a questão da verdade real, da verdade formal, e eu pude explicar que nós precisamos superar o paradigma que foi estabelecido da verdade real, Porque a verdade real, o conceito de verdade real, você estudou isso em Processo Penal 1, e eu tenho todo o respeito pelo professor que lecionou para você Processo Penal 1, e que defendeu, que explicou, porque leu nos códigos, que o processo penal busca a verdade real. A verdade real seria aquilo que de fato aconteceu, né? Aquilo que de fato aconteceu. Mas deixa eu explicar a você, e talvez seja um convite a um vagar filosófico. O acontecimento está extinto. Assim como o Tiranossauro Rex, assim como o Pterodátero, o acontecimento está extinto, ele não pode ser visitado. Ninguém pode visitar o acontecimento. Zoe concorda com essa informação que eu acabo de dar, ela está dizendo, é verdade, está concordando com isso que eu estou dizendo, né? O acontecimento está extinto. Ninguém pode ir ao acontecimento. O que resta do acontecimento são seus relatos.
Então, eu não posso falar de verdade, como dizia a tia Joana, né, a tua mãe, era você, e você disse que foi uma amiga que lhe deu. Aí ela disse, fale a verdade. Tia Joana disse isso a você. E para a Joana, minha tia, sua mãe, gente muito querida, verdade é quando a narrativa corresponde ao acontecimento. Então, verdade é dizer estrita e exatamente o que aconteceu. O problema é que não existe isso. Não existe. Porque a narrativa é do mundo da linguagem e o acontecimento do mundo dos fatos, e os fatos não cabem na linguagem. São dois entes de natureza diferentes, a narrativa e o fato. Eles são irredutíveis um no outro. É impossível reduzir um ao outro. Eu não posso transformar o fato em narrativa e nem posso transformar em narrativa em fato, a não ser fato linguístico, aberto, polissêmico, extraordinariamente incontrolável por qualquer força hermenêutica que não seja armada e fardada. Muito legal. Então, não existe esse lance de verdade real. Toda verdade que conseguimos é uma verdade retórica. E verdade retórica é quando uma determinada narrativa consegue persuadir os destinatários, consegue persuadir ou convencer os ouvintes. Então, é aí que surge essa ideia. Eu estava tentando mostrar a vocês exemplos do nosso Código Penal em que labutamos sobre essa situação. Já mostrei o artigo 56, deixa eu mostrar agora o artigo 209, como é que isso aparece lá no artigo 209. Deixa eu ver se chego lá. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Percebe aí? É mais uma busca do juiz e uma fuga do princípio regente do sistema acusatório, que é o ne procedati iudax ex officio. O juiz, ele escolhe agora. Agora, preparem o fígado, e eu vou dizer isso agora, bem antes do horário do almoço, para que vocês possam ler sem muito sofrimento. Essa situação que aparece no código e que revela um caráter completamente inquisitorial, né? Então, nós temos um sistema misto porque o inquérito policial é inquisitório. Não, Tata. A ação penal também é inquisitória. A ação penal também tem caráter inquisitório. Escuta esse texto e vê se não dá um embrulho no estômago. Diz o artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pedido a absolvição. Meu Deus! Não pode estar escrito isso, não pode estar escrito isso. Mas parece que o pessoal está todo mundo lendo a mesma coisa que eu estou lendo no artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público, o titular da ação penal, propôs, fez a denúncia, tenha opinado pela absolvição. E diz mais, bem como pode reconhecer agravantes, embora nenhuma delas tenha sido alegada. Então, volta aqui para mim, meus amigos. Então, processo penal é política, é uma luta, é uma batalha pelos direitos do cidadão, para que o juiz seja colocado em seu lugar e não tenhamos mais um juiz inquisidor. Então, o que nós vimos com a publicação da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
é essa reação, porque aquilo foi algo terrível. Você sabe, Tatá, que a iniciativa da lei veio do ministro da Justiça, né? Que é ex-juiz de direito, juiz Sérgio Moro. Então, cara, pegaram o cavalo do juiz Sérgio Moro e encheram de soldados inimigos e colocaram dentro do Planalto, entendeu? Porque o que tivemos foi um verdadeiro cavalo de Troia, né? Um cavalo de Troia. Porque o juiz Sérgio Moro propôs o pacote anticrimes. Sabe qual era a janela, a agenda essencial? Era que os policiais pudessem serem considerados em legítima defesa quando vissem alguém armado do outro lado e pudessem atirar como se estivessem em estado de legítima defesa. Ou seja, o objetivo do pacote anticrimes era ampliar as possibilidades dos policiais e dos ministros e do Ministério Público e dos juízes para a persecução criminal. O pior disso, quando chegou no Congresso Nacional, o Moro estava por baixo, cara. Os caras pegaram aquilo e mudaram tudo. Reverteram tudo e colocaram o juiz das garantias. Não deram o que ele queria e ainda impuseram a ele. Ele tentou que o presidente Bolsonaro vetasse, né, no ato da sanção, né, porque ele podia fazer veto ou sanção, vetasse a figura do juiz das garantias. Mas ele não conseguiu e o Bolsonaro sancionou a lei como veio do Congresso Nacional. O que é o juiz das garantias? Vamos entender o espírito do juiz das garantias. O juiz das garantias é uma tentativa de conter essa atuação dos juízes que permitiu que Sérgio Moro se tornasse quem ele se tornou. E ele só se tornou quem se tornou porque ele foi o líder da Operação Lava Jato. Todos os que ouviram era assim que chegava para nós, né, na mídia e tal. O líder da Operação Lava Jato, você tinha um juiz que liderava o Ministério Público e liderava a Polícia Federal. Então, tudo que era feito coordenado por eles, era um grande grupo de persecução. Você pode até achar isso legal, pode dizer que é maravilhoso, porque muito dinheiro foi devolvido para o Brasil e tal, muitos corruptos foram presos, acho tudo isso massa. O problema é que isso não pode ser tratado de modo casuístico, ou seja, regras que favorecem uma determinada situação. O que nós precisamos ter é juízes imparciais. Isso está no âmago do direito e do sistema acusatório. Breno está perguntando, professor, então o sistema processual hoje está meio que dividido entre acusatório e inquisitorial? Breno, a resposta é a seguinte: o nosso sistema é declaradamente misto, porque não tem somente elementos inquisitórios e somente elementos acusatórios. Os dois estão presentes no nosso sistema. O problema é que não existe um sistema misto, como talvez a gente gostaria, que fosse o seguinte: o inquérito policial é inquisitivo, segue o sistema inquisitório, e a ação penal é acusatória, segue o sistema acusatório. Talvez isso fosse perfeito, mas não é isso que acontece, Breno. O que acontece é que o sistema inquisitório perpassa a ação penal. O sistema inquisitório atravessa a ação penal e chega até a sentença, como eu acabei de demonstrar pela leitura do artigo 385 do CPP. Esse é o problema. Nós temos um sistema misto, mas esse sistema misto tem grande acento ou grande ênfase inquisitorial. Vamos entender o que se pretende com o juiz das garantias. O que se pretende é partir o processo em dois blocos. O primeiro bloco é o da fase pré-processual, do inquérito policial. O segundo bloco é o da ação penal. Para esse primeiro bloco, nós colocaremos um juiz, que é competente para deferir ou indeferir todos os atos probatórios que forem exigidos nesta fase. Então, é ele quem autoriza busca e apreensão, é através de um mandado de prisão preventiva que ele vai determinar a prisão processual do réu, ainda na fase do inquérito. Ele pode autorizar a prisão temporária também na fase do inquérito. Ele acompanha o inquérito e autoriza
também, sempre que demandado, sempre que provocado, não substituindo o papel do delegado de polícia, mas quando provocado por esse, ele autoriza, ele não fará de ofício, ele fará sob demanda, e a sua atuação permanecerá até que, formada a opinio delicti, formada a posição do Ministério Público ou do querelante, ele receba denúncia ou queixa. Quando ele recebe denúncia ou queixa, ele exerce o juízo de admissibilidade, ainda o juízo das garantias. Quando então, parece que voltou, está voltando para mim. Então, esse pé na ação penal, ele terminaria no momento do recebimento da denúncia ou queixa. Depois de recebida a denúncia ou queixa, a citação do réu já seria feito por aquele que é chamado de juiz do processo, ou juiz da instrução e julgamento. Esse seria um outro juiz. Então, e esse juiz, preste atenção, Tatá, porque esse é um ponto delicadíssimo. Esse juiz do processo, esse juiz da ação penal, não teria sequer acesso ao inquérito policial. A não ser nas peças essenciais, como laudos periciais e tal, mas aquilo que viria a ser repetido na ação penal, como o depoimento, ele não teria. A ouvida do ofendido, nada disso, do ofendido, do suspeito, tudo que foi feito lá no inquérito, ele não teria, para que a sua mente não fosse contaminada pelas provas produzidas naquela primeira fase. Bem, aí você já pode comentar comigo, já pode dizer, mas isso é muito difícil de realizar isso no mundo, de aplicar isso no mundo. Eu até posso concordar com você, mas nós precisamos caminhar e fazer política na direção do que é melhor, do que é superior. Talvez você diga, isso é uma utopia, palavra grega, composta de duas outras. O, prefixo de negação, quer dizer não. Topos, lugar. Como existe topografia, por exemplo, estudo dos lugares. Utopia é utopos, é um não lugar. Utopia não é uma coisa impossível. Utopia é um lugar onde ainda não chegamos. Não é lindo? Não é lindo? Utopia não é algo impossível. Utopia é apenas um lugar onde ainda não chegamos. E eu lembro de Eduardo Galeano, lindo Eduardo Galeano. Eu lembro dele que disse que utopia é como um horizonte. Eu já contei isso para você, Karina, você vai lembrar. A utopia é como um horizonte. Eu ando 10 passos, ele se afasta 10 passos de mim. Eu ando 100 passos e o horizonte se afasta 100 passos de mim. Então, se a utopia é como o horizonte, um lugar onde nunca vamos chegar, de que serve a utopia? Para nos fazer andar. Para nos fazer andar. Para nos fazer andar. A nossa utopia é um sistema acusatório onde o juiz só age de ofício, onde o Ministério Público, sem paixão e parcialidade, busca a justiça, onde advogados comprometidos com esta mesma justiça atuem e realizem o seu mistério. A decisão do ministro Luiz Fux vai ser avaliada pelo retirada, ou podemos ter ela mantida. Enfim, é algo que temos que esperar para conhecer. Está quase dando 1 hora de nosso encontro e eu queria ouvir perguntas, comentários que eventualmente vocês tenham. E a gente vai concluir o nosso papo de hoje com essas perguntas, com essa interação. Eu tenho a esperança de que esteja sendo, né, útil para vocês esse papo, essa reflexão de sábado de manhã. Acho um barato que tenhamos aqui tantas pessoas dispostas a conversar, a se reunir e a refletir sobre o processo. Então, se houver alguma pergunta, fiquem à vontade para abrir o microfone, para participar de nossa aula, que será
eternizada, deixada aqui para que outras pessoas aprendam, né, compreendam essas dimensões. E ou pode abrir o microfone, ou pode escrever no chat, que Tainá está acompanhando ali e vai reproduzir alguma pergunta que eventualmente for feita para que nós conversemos. Meu estímulo é que você se mantenha ligado no nosso Telegram. Vou pedir para a Tainá publicar novamente aqui o link do Telegram para que quem quiser participar, estar lá, quem ainda não se inscreveu. Essa aula vai ficar disponibilizada para o nosso grupo. Depois eu mando o link da aula para vocês. E vocês compartilhem, convidem outras pessoas para estarem conosco, vibrando, vivendo tudo isso que nós estamos propondo aqui. Muito bem, meus amigos. Aqui, a Márcia, olha aí, uma palavra carinhosa de Márcia. Muito bem. Vamos ficar tendo esses encontros aos sábados, Martô, foi excelente. Não sei, vamos marcar, vamos combinar. Eu preciso negociar aqui com a patroa e tal, tudo isso é passível de deliberação, mas eu vou marcar. Vamos sim continuar tendo nossos encontros síncronos, presenciais, para a gente bater papo. Então, tudo isso vai... muito que bom, cara, que bom ouvir de vocês esses feedbacks positivos. Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Paz e bem no coração de todos vocês. Tem uma pergunta agora no final aqui. Vamos tentar acompanhar essa pergunta. Professor Martorelli, em relação ao poder dado ao juiz no sistema penal brasileiro, sobre o qual o senhor falou, e sobre o papel do advogado em balancear da voz do réu, o que poderia nos dizer sobre o caso de Mariana Ferrer e André Aranha, que repercutiu essa semana? Aí você me quebrou, cara. Me quebrou, porque eu não sei muita coisa. Não sei se você sabe o que aconteceu, Tata. Eu não sei. Eu fico enfurnado nos livros, velho, antigos. O que eu posso fazer? Mas então... Foi um caso antigo, antigo não, anos atrás. Estou sendo atualizado aqui por Tainá. Em que a menina foi para uma festa, acho que foi em Natal, não lembro. Foi para uma festa e lá ela foi estuprada. E quando foi essa semana, o estuprador foi absolvido. Mesmo ela levando provas, roupa, que tinha sêmen do cara, enfim, tinha várias provas de gravação. Mas ele foi absolvido essa semana por falta de provas. Então, Tainá está me atualizando aqui e me dizendo que se trata de um caso de estupro em que, você lembra que se foi estupro, seguiu o procedimento comum ordinário, que é aquele que está estabelecido para crimes cuja pena máxima em abstrato seja maior do que 4 anos. E que, se seguiu o procedimento comum ordinário, foi decidido pelo juiz singular que presidiu. E o que Tainá me disse é que nós temos um caso de estupro, com várias provas convincentes nos autos, mas que não veio a convencer o juiz. E que o juiz decidiu pela absolvição do réu, porque, ao pesar as provas, ele entendeu que as provas não apontavam inequivocamente para a culpa do agente. Pelo tom que Tainá me contou aqui, essa não é a posição dela. Ela acha que o cara era culpado e que deve ser condenado. É provável que seja assim. Mas é para isso que existe o duplo grau de jurisdição. É para exatamente que essas injustiças não perdurem, que é possível ao Ministério Público apelar para que o Tribunal de Justiça se manifeste sobre isso. E uma vez mantida a decisão pelo Tribunal de Justiça, é possível manejar o recurso especial ao STJ ou o recurso extraordinário ao STF. A ideia do duplo grau de jurisdição é a busca pela justiça. O advogado joga com as regras que estão estabelecidas no jogo. E quais são as regras que estão estabelecidas no jogo? Para que alguém seja condenado, o juiz não pode ter dúvidas.
O juiz tem que ter a certeza, porque as regras do jogo nos dão a presunção da inocência. Um processo não começa 0-0, 0 para acusação, 0 para defesa. Um processo começa 10-0. Ou seja, a acusação está com 0 e a defesa está com 10. Por quê? Porque o réu ele é inocente. O processo começa com a inocência. O onus probandi, a responsabilidade de provar, é de quem acusa, é do Ministério Público nesse caso. E se ele não logrou isso, eu também participei de processos onde vi flagrante injustiça. Eu atuei como assistente de acusação em processos onde vi flagrante injustiça, onde esperava a condenação do réu, onde esperava a condenação do réu, e o que fiz? Fui buscar, no segundo grau de jurisdição, a manifestação da justiça, e ainda perseguindo, e sempre vou perseguir a justiça, porque a tarefa do advogado não é ver afastada a sanção penal, mas ser justamente aplicada a lei penal e processual penal. É por aí, meus amigos. Grande abraço a todos, prazer em encontrar vocês, estamos terminando aí exatamente às 11 horas, como a gente havia planejado. Então, vamos ver aqui.